Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E realmente, é impressionante como o Inter consegue tropeçar nas próprias pernas em jogos bobos, jogos bestas, jogos que a gente contava com os 3 pontos, principalmente nesse contexto da busca por uma vaga na próxima, pelo menos, pré-Libertadores. E foi dessa forma, com a derrota ridícula que o Inter teve contra o Coritiba por 4-3, uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, veio até Porto Alegre e fez não só 4 gols no Internacional e sim, conquistou os 3 pontos na casa do Inter. E a gente tem que falar muito mais do que arbitragem, porque o técnico Eduardo Cudê pistolou com a imprensa, ficou bastante irritado. O zagueiro Vitão assumiu a culpa e saiu em defesa de um jogador do elenco, e as respostas também de um dirigente do Inter na zona mista contra a arbitragem, e a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, com o código DIAS no primeiro depósito, ganha 20% de free bet. A gente errou lá, a gente colocou vitória ou empate do Grêmio, que bateu ontem lá em Belo Horizonte, mas colocamos a vitória simples do Inter, mais de 1,5, bateu mais de 1,5, mas o Inter perdeu para o Curitiba, uma derrota desastrosa, tá? Alguns destaques rapidamente do jogo. Um resultado desastroso, o Inter fica na 12ª colocação com 38 pontos, fica atrás de São Paulo e também do Cuiabá, que pontuaram na rodada. O Cuiabá venceu o líder Botafogo fora de casa, fica 11 pontos atrás do G6 e do G7, sexto dentro do G6 o Galo e o sétimo o Atlético Paranaense. Um jogo maluco com erros de arbitragem, expulsão do Vitão com 5 minutos, mas o Inter abaixo. Até acho que conseguiu fazer um certo enfrentamento com um a menos, mas ainda assim abaixo daquilo que a gente espera, ainda mais dentro de casa contra uma equipe muito ruim, que é a do Curitiba. O Inter que começou com problemas, o René ficou fora e confirmou a informação que a gente trouxe aqui de manhã no canal. Por isso é importante vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para sempre serem notificados de todas as informações. O René ficou fora por conta de um problema na coxa e jogou o Dalbert, que inclusive foi o vilão da partida. 3 gols do Curitiba pelo lado dele, a falha ali naquele lance com o Rocher, que eu acho que também errou naquele lance com o Dalbert do pênalti marcado pro Curitiba. Mas vamos para essa repercussão, tá? Um vestiário e um ambiente do Inter bastante abatido, porque sim, não só nós da imprensa e a torcida. O Inter contava muito com 6 pontos em 6 dentro de casa contra Lanterna e Vice-Lanterna. Vice-Lanterna o Curitiba que venceu e o Lanterna que o Inter pega na quarta, o América. Então foi um vestiário bastante abatido, que sentiu bastante a derrota, principalmente, não só a derrota, o resultado, mas a forma com que esse resultado aconteceu. Depois da partida, o técnico Eduardo Cudê falou, e ele destacou a expulsão do Vitão como determinante, porque foi logo aos 5 minutos, então o Inter jogou praticamente os 90, teve mais de 12 minutos de acréscimo, então foram mais de 90 minutos do Inter com um a menos em casa contra o Curitiba, e o Cudê destacou isso como determinante para a derrota do Inter. E aí ele destacou que o Inter demorou, ele foi questionado sobre ele ter demorado para fazer uma troca no time depois da expulsão do Vitão e ter colocado mais um zagueiro. Tanto que ele chama o Igor Gomes para aquecer, manda o Igor Gomes voltar, o Inter leva o gol e aí ele tem que chamar o Igor Gomes em definitivo e bota ele na vaga do Depena. E ele explicou que ele quis dar minutos para ver como que ficaria a partida com um a menos pro Inter, para ter certeza de que precisaria colocar já um zagueiro naquele momento, precisaria fazer aquela mudança, porque ele sabia que ia ter que tirar um meia e perder ofensivamente. Ele queria ver como que o Inter se portaria ali do Johnny baixando para a zaga ao lado do Nico Hernandes. Mas ele disse, é sempre difícil ter um a menos, ainda mais com 90 minutos pela frente. Ele disse que o jogo se desvirtuou bastante depois da expulsão do Vitão logo aos 5 minutos. Ele destacou sobre a escolha do Dalbert para a vaga do René, lembrando que o Taulara estava na seleção brasileira Pan-Americana, inclusive fez gol hoje contra Honduras no Pan-Americano pelo Brasil, terceiro gol da vitória para o 3-0. E ele foi questionado pelo Rodrigo Oliveira da Gaúcha, por que não o Pedro Henrique e sim o Depena, que mais uma vez teve uma atuação abaixo, por que não o Pedro Henrique na vaga do Wanderson? E ele disse que sempre que as decisões vêm de uma derrota, você é questionado. E aí ele destacou, e foi meio que confrontar o Rodrigo Oliveira, ele pergunta para o Rodrigo, no sistema que jogamos, você acha que o Pedro Henrique pode jogar como o Wanderson? Ele joga de outra maneira. Eu falei com ele e o Pedro Henrique, que achava que ele, Pedro Henrique, poderia jogar melhor e se dar melhor quando o Inter jogasse com bloco baixo, porque ele tem velocidade, pode buscar entre linhas do adversário e dessa forma renderia mais. Ele disse que não é a característica do Pedro Henrique jogar nesse time do Inter como joga o Wanderson, porque são jogadores diferentes, ele prefere ver o Pedro Henrique, que foi como entrou jogando quando o Inter está num bloco baixo tentando contra-atacar o adversário.
E ele disse que o Dalbert entrou na vaga do René, primeiro porque não tinha outro lateral esquerdo de origem. Com o René, ele disse que o Inter perde muito, e ele disse que o Dalbert não é o mesmo que o René enquanto a características, que é um lateral que joga mais por fora, enquanto o René baixa para terceiro zagueiro, vira aí na linha de 3 uma saída de bola, enfim, uma válvula de escape, que não é um cara que pode jogar como segundo volante, ele pode jogar por fora como ponta ou lateral, e que é um cara muito diferente do René. Ele disse mais uma vez, destaca muitos momentos da coletiva, aliás, todas as respostas em que ele fala do jogo, ele cita o fato do Inter ter tido um a menos como fator determinante. Ele disse que a análise do jogo passa pelo fato de ter acontecido a expulsão tão cedo do Vitão também. Ele viu que o Inter não entrou mal mentalmente nesse jogo contra o Curitiba, nem depois dos gols, e que foi algo de circunstância da partida e do fato da eliminação. E aí vem a pergunta do Lucas Garski, da Rádio Grenal, sobre o momento do Kudê no comando. Se ele enxergava como bom, ruim, médio, enfim, como ele enxergava o seu trabalho à frente do Inter nesse momento. E aí o Kudê também confronta o Lucas Garski da Rádio Grenal, e esse de uma maneira mais incisiva, tá? Ele destaca, quando você tem um jogador ao menos aos 5 minutos é muito difícil, que o futebol brasileiro é muito competitivo. E aí ele começa a se incomodar com a pergunta e começa a se irritar. Ele fala, sempre vão questionar. Questionaram no último jogo contra o Vasco as trocas. Se eu não posso trocar 2 jogadores, era o Alan Patrick e o Arangues, que ele troca quando tá 2-0 pro Inter e o Inter leva um gol depois, ele destaca, se você não pode trocar 2 jogadores aos 30 minutos do segundo tempo, ganhando de 2-0, vai trocar quando? Ah, sofreu no final, mas quantos cruzamentos? Você sabe? Sempre falei o mesmo. Quando você ganha, é um gênio. Quando perde, é um boludo. Boludo, traduzindo pro argentino, é mais ou menos o que eles chamam de burro, enfim, incompetente, mais ou menos nessa linha. Ele ficou completamente incomodado com o questionamento e ao longo da resposta ele vai se irritando e se transformando cada vez mais e ficando muito incomodado. Eu confesso que eu não entendi naquele momento a incomodação, porque era uma pergunta muito simples. Não era uma pergunta tão incisiva, não era uma pergunta para tirar ele do eixo, não era uma pergunta tão incomodativa assim para ele se portar dessa forma. Eu confesso que eu me surpreendi com o Kudê nesse momento. Sobre permanência para 2024, ele foi questionado mais uma vez e disse que sabe que depende do resultado, que tirando a partida pelas circunstâncias de hoje contra o Curitiba, o desempenho do time é bom e que sobre resultados não é desculpa, mas que o Inter priorizou um título e a possibilidade de um título para a Libertadores e que o Inter, inclusive, ficou perto disso. E ele é questionado sobre essa questão de vaga para a Libertadores, se ele ainda acredita, e ele destaca. E aí ele é questionado pelo Tiger Junk, parceiraço do canal A Dupla, que fez uma pergunta muito interessante. Do porquê que o Inter fica tão longe da Libertadores e pode estar perdendo essa vaga na Libertadores. Ele diz que o principal erro do Inter foi brigar a Vera na Libertadores. Que foi brigar por um título de Libertadores em que o Inter esteve perto. Hoje ele até não se queixou da dor da eliminação para o Fluminense, como ele falou muitas vezes que o Inter era o melhor time dos 4, enfim, que ele disse em diversas coletivas. Ele não disse isso hoje, mas ele disse que o erro do Inter para talvez não se classificar via Campeonato Brasileiro para a próxima Libertadores é ter focado na Copa Libertadores e ter chegado à semifinal, ter tentado um título, que era a possibilidade que o Inter tinha de título na temporada, e não ter conseguido. Sobre a arbitragem, ele não quis falar muito sobre a arbitragem, sobre os erros em si, em específico, que para muitos aconteceram, para outros não, mas ele disse que sim, por critérios, talvez tenha tido um erro ou outro, mas ele não entrou muito nessa seara das reclamações de arbitragem. O único jogador do Inter que falou na zona mista, inclusive eu considero isso um erro, foi o Vitão, que acaba falhando ali num tempo de bola, dá um carrinho com 5 minutos e é expulso. Ele disse que foi um lance que ele tentou ir na bola e errou, perdeu o tempo de bola. Ele disse que a expulsão foi justa, que ele era o último homem e que ele vai trabalhar para se posicionar. Ele também enxergou um erro de posicionamento dele, que ele vai trabalhar para se posicionar melhor e não cometer esse tipo de erro. Sobre o João Dalla Corte, que foi a novidade, zagueiro de 17 anos, foi relacionado mais uma vez com o desfalque do René e entrou ao longo da partida. Quando ele entra, ele comete um dos pênaltis que o Robson, jogador meia do Coritiba, acaba convertendo. E ele falou sobre, ele ter errado e aí ele já tem mais experiência aqui no Inter, ter que conversar com o menino que fez sua estreia no profissional. Ele disse que o Dalla Corte é um grande jogador, jovem, com a carreira pela frente e o destaque. Pode colocar tudo nas minhas costas, que o erro foi meu. Vitão assumindo completamente o seu erro na partida, disse que agora a conversa do vestiário foi muito mais de virar a página, pensando em quarta que tem o América no Beira-Rio e o Inter precisa vencer. E por fim, José Olavo Bisol, diretor de futebol do Inter, falou também na zona mista, disse que obviamente é um resultado muito ruim, ele disse que fica triste, fica chateado, incomodado, que foi um jogo de percalços, um jogo de levar 4 gols em casa para o Curitiba, um jogo de repercussões de arbitragem.
e que não falta indignação interna no Inter e que reconhece que esse resultado deixa o Inter em uma situação fragilizada no Brasileirão, claro, principalmente pensando numa classificação para a próxima Libertadores. Ele reclamou muito, e acredito até que a entrevista dele tenha sido com esse intuito, a ida dele na zona mista para conversar com a reportagem, para reclamar da arbitragem. Ele reclama da falta de critério ao longo da partida, e aí ele cita a expulsão do Bianchi, que poderia de fato ter acontecido no lance do Charles Arangues, que foi um jogo atípico e que passou sim muito pela arbitragem. Ele cita critérios dos cartões amarelos que agora impossibilitam o Maurício e Johnny, que levaram o terceiro amarelo e estão fora do jogo contra o América. Ele reclamou de falta de critério nesses amarelos. Citou um lance que o Pedro Henrique vai entrar, o quarto árbitro faz uma confusão com a placa, o Pedro Henrique entra e o árbitro dá um cartão pro Pedro Henrique, como se ele não pudesse entrar, sendo que a culpa foi do quarto árbitro. De fato, eu lembro desse lance, foi bem tosco, mas que sobre a partida a avaliação fica prejudicada com um a menos, mas que passou muito pela arbitragem. O resultado foi dessa forma que enxergou o diretor de futebol do Inter, José Olavo Bisol. E como que vocês enxergaram a derrota do Inter? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.